Aleluias, glória a Deus. Quantos estão alegres na presença do nosso Deus, diga assim: muito obrigado, Jesus. Aleluias. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Vamos fazer uma leitura entre o versículo 25 e o versículo 34. No Apocalipse fala que houve um momento de muito silêncio nos céus e todos ficaram em pé em reverência à palavra. Esse é o momento mais sublime. Vamos colocar de pé, amém? Para nós lermos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 34. Vamos Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em derredor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrando-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Podeis sentar, queridos? Nessa palavra de hoje eu quero fazer algumas considerações sobre os obstáculos, as objeções à manifestação da graça. Para isso nós precisamos compreender como a graça se manifesta, o que ela faz pelos filhos de Deus. É o primeiro passo para que nós possamos alcançá-la em todas as suas dimensões. Mas não basta conhecer, não basta saber o que é a graça, como é que ela se manifesta. É preciso se apropriar dela. Porém, nem todos conseguem se apropriar da graça. Aquilo que eu estou chamando de objeções à manifestação da graça são algumas justificativas pelos quais muitos não conseguem se apropriar da graça. Eu quero fazer uma contextualização de algumas manifestações da graça de Deus. No Antigo Testamento, num tempo em que havia muita fome e seca na terra de Israel, na parte norte, Elias foi mandado à terra de Sidom. Era uma terra, era de um povo estrangeiro, não era nos domínios de Israel. E lá ele foi sustentado durante vários meses por uma mulher viúva, com seu filho. A presença de Elias ali foi a diferença entre vida e morte daquela mulher. Ela certamente iria morrer, pois ela mesma declara: eu tenho uma última medida de farinha e a pequena porção de azeite. Eu vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, e depois nós vamos comer e morrer. Então a presença de Elias ali foi manifestação da graça de Deus. O azeite que foi multiplicado anos depois, já agora no ministério de Eliseu, sucessor de Elias, também de uma viúva numa cidade de Serepta. Essa mulher foi acudida pela graça de Deus,
A mulher que estava ameaçada de perder os seus filhos, já havia perdido o seu marido, ela era viúva, e estava sendo ameaçada de ter os seus filhos levados para serem servos, escravos, por conta de dívidas contraídas pelo seu esposo morto. E Eliseu chega ali e faz multiplicar o azeite daquela mulher, o azeite que ela tinha numa botija, e ela vende esse azeite e pode resgatar a dívida que seu marido deixara e os seus filhos, livrar os seus filhos da servidão, da escravidão. Aquilo foi graça. Foi graça também quando o rei Ezequias, que estava enfermo e queria morrer, certamente iria morrer daquela enfermidade, tem não só a sua saúde restaurada, mas tem a promessa de que seria acrescentado mais 15 anos na sua vida. E também podemos mostrar como a graça de Deus alcançou Naamã, um sírio, um inimigo do povo de Israel, que sai da Síria e vai até Israel para se encontrar com o profeta Eliseu. Aquele homem era leproso. Nós conhecemos a história bíblica de como, depois de 7 mergulhos no Rio Jordão, a Bíblia diz que aquele homem levanta da água com a sua pele renovada, como se fosse a pele de um bebê. Esse também é um exemplo de manifestação da graça. De tal maneira que a graça do Senhor alcançará sempre, ela vai se manifestar nos miseráveis, nos carentes, nos desesperados, nos improváveis, e não nos merecedores, né? Muitas vezes nós achamos que a graça é alcançada por merecimento, mas não é. E aquele que vai receber a graça só poderá ser alcançado se fizer debaixo de um princípio de quebrantamento, de contrição, no pleno exercício da fé. Sem fé, nós não iremos alcançar a graça de Deus. Não é pela carência. Às vezes nós pensamos que Deus olha lá do céu e diz assim: esse aqui precisa mais do que aquele, então vou fazer na vida desse, vou fazer na vida daquele porque ele é mais pobre, vou fazer na vida desse porque ele está mais doente, como se houvesse uma limitação de graça lá no céu, né? E ela só pode ser distribuída numa certa medida, mas não é assim que funciona. Dos atributos da graça, o principal deles é a salvação. Então a doença, a enfermidade, a pobreza, qualquer desventura que alguém possa passar nesta vida, ela é um problema menor. Nós podemos viver toda uma vida enfermo, pode-se viver uma vida toda com limitações, com uma cegueira, com uma limitação de movimento, e tem muita gente que vai viver assim. Tem muita gente que vai viver assim, a despeito de ser salvo, a despeito de ser amado por Deus, vai viver assim. Um exemplo é o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e o Senhor e ele diz 3 vezes: orei. O Senhor diz: não vou curar você, você vai viver com esse espinho na carne todos os restos dos dias da sua vida. E ele diz: a tua graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele resolutamente aceita isso. Para o apóstolo Paulo, o Senhor falou, deu uma resposta, porque ele orou e pediu uma resposta, e Deus respondeu, mas a resposta do Senhor foi não. E a salvação é um dom gratuito, e esse dom não tem excepcionalidade. Ele é oferecido a todo homem, a toda pessoa. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, a salvação é dom de Deus, e ela não vem de nenhuma obra, de nenhuma atitude humana, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que o seu esforço, ou a sua benevolência, a sua caridade, tenha comprado aquilo que não tem preço. Imagine nós pensarmos, sequer por um minuto, que as nossas boas atitudes, as nossas boas obras
pagaria pelo menos um daqueles açoites que Jesus sofreu lá na cruz. Não pagaria. Nenhuma pessoa, ninguém jamais submeteria a tamanho sofrimento por um preço, por um valor que não fosse salvação de uma vida, de uma alma. Muito menos o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Verbo vivo encarnado. A graça é para todos, mas para mim está muito claro que nem todos alcançam. Graça é dom gratuito, portanto eu e você não vamos pagar por ela, mas alguém pagou um preço, e o preço foi pago pelo unigênito, pelo Filho de Deus. Foi Ele que pagou. Ela é gratuita para mim e para você, mas ela não é gratuita, não foi gratuita para o Senhor. A decisão dele de descer nesta terra já foi uma decisão única, não havia outro. O profeta Isaías diz que olhando, viu que não havia outro ajudador pelo que o seu próprio braço susteve. Então, se houvesse outra possibilidade, possivelmente ou provavelmente ela teria sido acampada. Não pense que o Filho de Deus estava dizendo: olha, eu quero ir na terra, eu quero viver lá no meio dos homens e vou sofrer as afrontas, vou sofrer as agressões e vou morrer por esse povo, como se aquilo fosse uma aventura boa. Não, ele veio porque não havia outra maneira, não havia outra forma, porque ele sabia as dores e o sofrimento que ele estaria sofrendo. Sobre esse aspecto eu quero colocar algumas objeções à manifestação da graça. Sobre o aspecto de que a graça não consegue alcançar todos, que apesar de ser para todos, a graça de Deus, a cura é para todos, o milagre é para todos, mas nem todos vão alcançar. A primeira objeção que eu gostaria de apresentar à igreja é a razão humana. A razão humana é um obstáculo muito grande a nos apropriarmos da graça. Todas as vezes que nós apoiarmos aos nossos conceitos espirituais em razão humana, nós estaremos distanciando mais e mais da graça. A graça não é obtida por aqueles que são lunáticos, por aqueles desprovidos de razão. Não é isso que eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo é que quando nós ficarmos no nosso raciocínio humano, procurando um caminho para a graça, nós não vamos encontrar. Não encontrou Caifás, Anás, o sumo sacerdote, não encontrou esse caminho muito dos fariseus, ainda que alguns dos membros do Sinédrio, dos 70 membros do Sinédrio, tenham alcançado. Nós vemos o caso de Nicodemos, um homem que vai até Jesus à noite e mostra claramente que ele tinha entendido a mensagem de Jesus, ele compreendera, ele era um príncipe, quer dizer, ele era contado entre aqueles 70 anciões, aqueles 70 membros do Sinédrio, e por um momento, o próprio Naamã, baseado no seu raciocínio, na sua razão, ele quase perde a bênção. E muita gente faz assim, ele caminha um processo longo, ele caminha até o ponto de se apropriar da graça, e de repente, quando ele está para pegar a graça, para se apropriar, ele perde. A Bíblia diz que Naamã tomou todos os cuidados, pegou uma carta do seu rei, pegou presentes, se apropriou de muitos presentes para levar para o profeta. Ele tinha um entendimento de que precisava retribuir aquilo que ele iria receber. Então esse homem, não podemos alegar que ele não tinha fé, ele tinha um nível de fé, sim ou não? É claro que tinha, porque se ele não tivesse crendo no milagre, ele não teria feito tudo aquilo, e viajado no deserto, viagem de muitos dias, da Síria até o norte de Israel, até a região de Samaria, é uma viagem para ser feita a cavalos, é uma viagem de alguns dias, não é uma viagem de poucas horas. Para um homem leproso com o corpo em ferida, certamente aquilo foi muito penoso e doloroso, mas Naamã fez tudo isso. Mas quando ele chega lá, começa um obstáculo, uma objeção,
dentro do coração, dentro da mente desse homem, quando o profeta não sai ao seu encontro, não vem à porta, e ele enche-se de decepção, porque ele se via um homem importante, ele era um general, era um herói de guerra. Mas sabe de uma coisa, queridos, quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos títulos, Ele não vê a nossa suposta majestade de ninguém, muito menos de uma pessoa que está carente da graça, porque o que Ele espera é contrição, o que Ele espera é humildade, e o profeta fez aquilo de propósito, não saiu ao encontro dele. E depois, para completar o teste, para completar a prova, o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O Jordão era um rio de águas barrentas, e ele começa a pensar: olha, o profeta não veio, depois me manda eu mergulhar nesse rio de água suja, olha as minhas feridas, imagina, eu vou contaminar as minhas feridas nessa água barrenta. Então o raciocínio, a lógica humana, a razão humana, começa a contender com a fé daquele homem. E não é raro que isso esteja acontecendo na vida de alguém, um conflito entre razão e fé. Há sempre um conflito entre razão e fé. Mas se você se apoiar na sua razão, na razão humana, eu acredito que você vai ficar de fora da graça de Deus. Não vai alcançar. Porque não há muita razão nos caminhos da fé. Os caminhos da fé são caminhos que nós não compreendemos, não entendemos, não compreendemos. Mas assim, Naamã, ele pôde, sob os conselhos de seus servos, refletir e abrir mão da sua razão e cair em si. Caiu em si e diz: bem, eu vim até aqui, a minha fé me trouxe aqui, eu abro mão da minha razão, eu deixo para lá todos esses questionamentos e eu vou continuar e vou fazer o que o profeta ordenou. E ele faz, e ele recebe o milagre, e não somente ele recebe a cura, mas ele recebe a salvação. Ali aconteceu a obra perfeita, a obra plena da manifestação da graça de Deus, a salvação da alma, a cura do enfermo, e ele volta curado para sua casa. E não somente ele, mas nós podemos colocar nessa lista Jairo, Nicodemos e alguns dos sacerdotes creram nele, José de Arimateia, um homem rico da nação. Nós podemos colocar tantos outros, né? Podemos colocar Mateus, um cobrador de impostos. Nós podemos colocar nessa lista também Zaqueu, um outro publicano. Nós podemos colocar tantas pessoas que creram. Então entenda, enquanto nós não conseguimos vencer as objeções da nossa mente, nós não iremos experimentar o socorro que vem da graça de Deus. Tem cenas de um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo, é um filme interessante, né? É claro que naquele filme há muitas coisas ali que é produto da arte, mas eu fiquei impressionado com algumas coisas, com a profundidade filosófica de algumas coisas que não foram tiradas propriamente da Bíblia. O relato não é tão rico assim, né? E o pastor Ricardo, um dia desse, citou uma parte de uma conversa onde Paulo explica o que é a eternidade, baseado na experiência de alguém que pega um pouquinho de água nas suas mãos. E eu achei assim extraordinário aquele exemplo. Ele diz: olha, quando você pega no mar, leva a sua mão à água e traz um punhado de água, isso é tudo a vida do homem, com tudo aquilo que tem dentro dessa vida, com todas as coisas que ele pode conquistar durante uma vida, mas ele vai saindo por entre os dedos até a última gota. Mas a eternidade, aquilo que Deus oferece ao homem, é todo o vasto oceano. Mas tem um pouquinho mais adiante, naquele filme, né? E onde ele está conversando com aquele que era o carcereiro,
que aquele responsável pela prisão, onde a filha dele tinha sido curada por Lucas, então é uma parte que não está escrito na Bíblia, né, no livro de Atos, e depois dessas experiências todas de socorro, e Paulo de ter explicado o que é a eternidade, ele fala assim: mas se ainda assim, apesar de tudo isso, eu não ficar convencido do seu Cristo, a respeito do seu Cristo, então Paulo dá um sorriso para ele e diz assim: mas eu não quis te convencer de nada. Mas ele diz assim: há um dia porém, que ele vai olhar para o homem, e ele olha para o homem, e aí nesse dia quebra toda a sua estrutura, e nesse dia, diante do olhar do Senhor, você vai sentir conhecido e amado do Pai. Isso é graça, é isso que é graça. Então graça não é por convencimento, não é por palavra de sabedoria. Talvez nessa noite eu tenha vindo para cá numa expectativa de que esta mensagem te convença de alguma coisa, mas eu posso sair daqui muito frustrado, porque eu não terei essa capacidade de convencer a todos aqueles que precisam de ser convencidos. Enquanto você não se vê diante do Senhor, diante da face dele, e ele olhar para dentro do seu coração, e você olhar para ele, e o apóstolo Paulo estava dizendo aquilo baseado na sua própria experiência. Um homem cheio de preconceito, um homem cheio de formalidades, de razão, baseada na sua formação de fariseu, ele é quebrado totalmente pelo simples contato com a face do Senhor. Uma simples interrogação que diz: Saulo, por que você me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou o Cristo, a quem você persegue. Talvez nessa noite, ou amanhã, ou depois de amanhã, na segunda, na terça ou na quarta-feira, você possa experimentar, ter um momento desse com Ele, dizer: Senhor, olha para mim, eu quero te ver, eu quero, ó Deus, ter um encontro face a face com o Senhor. E se o Senhor puder, o Senhor fala ao meu coração e me convence, porque a palavra do Senhor diz que é só o Espírito Santo que é capaz de convencer alguém. A minha retórica não vai te convencer, a minha pregação, por mais que eu tenha me preparado, por mais que eu tenha orado, eu quero dizer para você que eu não subo ao púlpito para trazer uma palavra sem estar preparado para isso. Eu oro e sempre digo: Senhor, que esta palavra fale ao coração do teu povo, da tua igreja. Então não é um gesto sem compromisso da minha parte, mas eu sei que não sou eu que convence, é o Espírito Senhor que vai te convencer nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amados, e a segunda objeção, a segunda coisa que pode colocar você do lado de fora da graça, são os opositores. Aquela mulher, ela precisava de um milagre, e havia oposições ali. Parece que nunca há um caminho, uma avenida aberta para nós nos apropriarmos daquilo que é a graça de Deus. Parece que sempre vai haver obstáculos. Zaqueu era muito pequeno, era baixinho, e havia uma multidão entre ele e Jesus. E eu acredito que se ele ficasse ali atrás da multidão, possivelmente ele teria passado despercebido de Jesus. Mas ele supera essa limitação, supera essa oposição. Às vezes essa oposição não é consciente, ela é inconsciente. E ele sobe numa árvore e Jesus o vê. Para aquela mulher a situação era mais séria ainda. A lei de Moisés estabelecia que aquela mulher não poderia tocar em ninguém. Imagina alguém perceber aquela mulher com fluxos de sangue, imagina aparecer manchas de sangue no vestido dela, na roupa dela, na túnica dela, enquanto ela estava naquela multidão. Eu não digo que ela seria apedrejada, mas aquela mulher seria escorraçada, ela seria violentamente empurrada, derribada. Para quem já estava frágil, 12 anos sofrendo, certamente aquilo não foi fácil.
E ela vai esgueirando no meio daquela multidão, sabendo quais os riscos que ela estava correndo, e toca na orla do vestido. Por que não no braço? Por que não no rosto ou em outra parte de Jesus? É porque ela tem a cautela, ela sabia que estava na sua condição de impureza, e toca apenas na orla do vestido, na orla, no lugar aonde ela podia fazer isso de maneira mais discreta. Ela pensa que poderia ser discreta, mas não foi. Sabe por quê? Porque a graça nunca vai passar por você despercebida. Às vezes nós queremos coisas de Deus, mas nós misturamos essa coisa assim, de tal maneira que nós não somos claros, nós não somos explícitos. Nós ficamos assim, no âmbito das generalidades, sabe? Eu aprendi com um homem chamado Robert Tom, num livro que eu li há muitos anos atrás, chamado O Vinho Novo é Melhor. Um homem que se converteu na África do Sul, era um bêbado, um alcoólatra, e ele se converte, e aquele homem desenvolve uma fé tão extraordinária, que ele era tão explícito em dizer para Deus o que ele queria, e ele dizia detalhes. Quando ele pedia um carro para Deus, ele dizia: olha, Senhor, o carro é tal, é o ano tal, e a cor é tal, o modelo tal. Às vezes nós olhamos para isso e falamos: mas esse Robertão é muito arrogante. Mas não era, queridos, aquilo é fé. Porque nós gostamos de ser genéricos, porque às vezes qualquer coisa que nós recebemos, nós dizemos: vem de Deus. Vejo aí os carros na rua dizendo presente de Deus. Às vezes eu olho para aquilo e não vou duvidar que é presente de Deus, mas fico pensando: como é que foi esse tal de presente? O sujeito às vezes trabalhou feito um doido, dobrou a escala de serviço, trabalhou sábado, domingo, trabalhou 20 anos e comprou. Não tem problema nenhum ele dizer que é presente de Deus. Mas sabe de uma coisa, queridos? As coisas de Deus, elas são mais claras do que isso, né? São mais claras do que isso. Deus quer mostrar a sua glória, quer que nós não tenhamos nenhuma dúvida quando o milagre acontece. Por isso, quando somos específicos, nós estamos nos comprometendo com aquilo que nós estamos pedindo. Eu vejo Jesus sempre perguntando para as pessoas que ele queria curar: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, faz alguma coisa que melhora a minha vida. Não, não é assim. Diga para o Senhor, coloca nome nas coisas: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu lembro um dia, um momento que eu orei ao Senhor, e eu estava tão desesperado por uma resposta de Deus, que eu defini até que eu disse para o Senhor: eu não vou dormir hoje, enquanto o Senhor não me responder. Eu não vou dormir nesta noite, enquanto o Senhor não der uma resposta. E sabe o que aconteceu? Eu esperei 1 hora, talvez umas 2 horas, e já era meio tarde, mas antes da meia-noite, o Senhor respondeu. Ele trouxe resposta, mas eu estava decidido. Eu passaria aquela noite inteira acordado, caso o Senhor não tivesse respondido. Deus quer que a gente seja muito explícito. Deus quer que a gente seja muito claro, sabe? Ele diz: a minha glória não dou a ninguém. É isso que o Senhor está dizendo quando ele fala: a minha glória não dou a ninguém. Ele não quer que depois a gente fique falando: não, sabe o que é? Eu estava doente, mas eu fui lá no médico, e aí o médico fez um tratamento, fez isso, mas só foi Deus, né? Pode ter sido, irmãos, mas as coisas de Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. É Deus ou é o médico? A solução é dos céus ou ele é da terra? Porque quando ela for do céu, irmãos, eu vou dizer: olha, foi milagre. Eu tenho certeza, foi milagre. Foi Deus que respondeu. Opositores para Neemias eram Sambalate, Tobias, o servo árabe, né? Para Daniel e seus 3 amigos foram os outros conselheiros do rei Nabucodonosor. Para José eram seus irmãos, né? Dentro da sua família. Para Davi era Saul, com todo o exército. Para Isaac, os pastores de Gerar. Então, mas observe, queridos, em todos esses exemplos, que os opositores não foram bem-sucedidos em nenhum desses casos. Em nenhuma dessas circunstâncias, os opositores tiveram vitória sobre aqueles aos quais eles se opunham. A Bíblia diz que os opositores, os entulhadores de poços,
entulhar os poços de Isaac uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que chegou um momento que a Bíblia diz que Isaac abriu o poço e saiu águas vivas, e para esse poço eles não entulharam. Mas eu entendo e compreendo que não é porque tem oposição, 1 vez, 2, 3 ou 4, que nós vamos desistir e falar assim: olha, eu acho que Deus não vai me abençoar, eu acho que Deus não está comigo, olha, eu tenho aberto poços, mas vêm os adversários, vêm os opositores e fecham o meu poço, abra de novo. Se você bater uma vez e a resposta não veio, bata de novo, porque a palavra do Senhor diz: batei e batei, pedi e pedi, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, quando vier a resposta de Deus, ela será completa e será perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu não sei quanto tempo eu tive que esperar para Deus fazer um milagre na minha vida, porque por muito tempo eu tive várias enfermidades, teve algumas coisas que aconteceram quase que instantaneamente, né? Mas teve coisas que eu passei anos padecendo e sofrendo. Eu tinha um problema de infecção crônica na garganta e eu passei muitos anos para aquilo fosse arrancado de mim, mas chegou o dia que foi arrancado. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: não foi remédio, não foi médico, não foi medicina, foi Deus. Porque no dia que aconteceu, eu cheguei lá em casa e dei testemunho para a Rosângela e disse: hoje Deus me curou da minha garganta. Isso, eu não era nem pastor dessa igreja ainda. E sabe de uma coisa, queridos? Já tem quase 40 anos que a minha garganta não inflama de maneira nenhuma. Eu tive problema seríssimo, eu tive infecção no sangue de alto grau. Através dessa infecção, o meu coração passou a ter problemas, né? Porque infecção permanente no sangue, ela vai atacar rins, ela vai atacar coração, ela vai atacar veias no cérebro, né? E o dia que o Senhor me curou, Ele me curou e selou, e eu nunca mais tive problema neurológico desde a infância até a minha adolescência. Mas na minha adolescência, um dia eu fiz uma declaração de fé, e eu fiz uma única oração. Eu não lembro de ter feito outra oração, fiz uma única oração depois dessa declaração de fé, e o Senhor me curou na hora. E eu cheguei em casa e disse para minha mãe: Deus me curou lá na rua, lá no centro de Goiânia hoje, do problema que eu tenho, da desritmia acelerada do meu cérebro. A graça de Deus, ela se manifesta, mas você precisa se comprometer com ela. Às vezes nós queremos que Deus se comprometa conosco, não é? Não é assim? Ó Deus, olha para o teu servo, mas qual é o compromisso que você tem? Qual é o compromisso que você tem com o milagre do Senhor? Qual é o compromisso que você tem com a graça de Deus? Os opositores sempre vão aparecer. Eu vejo Paulo orando e dizendo assim: orem porque tem se levantado muitos opositores. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que tiver um homem ou uma mulher escolhido de Deus, que tem a chancela do Espírito, que tem o sinal da promessa de Deus, vão se levantar multidões de opositores. Vai se levantar, porque eles tentarão entulhar os poços, aquilo que vai produzir água, que vai dessedentar, aquilo que vai trazer vida. Eles vão lutar. E Paulo diz: ore, porque tem se levantado muitos opositores. E a igreja orou. Nós precisamos compreender que muitas vezes esse processo de vencer opositores não poderá ser feito isoladamente. Amém? Olha aqui para mim, eu quero repetir isso para que você entenda bem. Há níveis de oposições que nós não conseguiremos vencer sozinhos. Por mais que eu ore, por mais que eu peça. Sabe por quê? Porque é propósito de Deus que nós vivamos como um exército, que nós vivamos em comunhão. Lá no Antigo Testamento, no Salmo, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo precioso que desce pela cabeça sobre as barbas e as vestes de Arão. A comunhão dos santos, o ajuntamento do povo de Deus, a solenidade dos santos no louvor e na adoração. Quantas vezes Deus manifestou através desses momentos de adoração e louvor, a cura, o milagre aconteceu. Eu vejo, ontem nós estávamos numa reunião de homens e nós estávamos partilhando um momento, uma palavra a respeito de Davi. A Bíblia diz que tinha um espírito maligno da parte do Senhor que atormentava Saul. E alguém dá uma sugestão: chama um homem tangedor de instrumentos.
Chama ele, porque ele vai tanger os instrumentos na presença do rei, e o rei poderá acalmar-se, esse espírito maligno poderá dar uma trégua. E eu fico olhando, porque a pessoa que vai sugerir alguém diz assim: tem um filho de Jessé o belemita, homem forte, corajoso, que sabe tocar bem, homem de palavra firme, de conversa franca, de boa aparência, né? de parecer bom, e ele tem o Espírito de Deus. Chama esse homem. Como é bom quando nós estamos na presença de pessoas que têm o Espírito de Deus. Como é bom quando nós estamos na congregação, que o louvor flui através de pessoas que vivem uma vida de comunhão com Deus. Quando a palavra é anunciada e pregada com pessoas que têm comunhão com Deus. Eu vi uma resposta da Valnice Milhomes, da pastora Valnice, apóstola Valnice, para aquela moça, filha do Valadão, como é que é o nome dela, aquela cantora, da Diante do Trono, da Ana Paula, e ela diz assim: olha, não é o mensageiro, é a mensagem, não é o semeador, é a semente. Portanto, pode ser que o semeador não esteja bem, pode ser que o semeador não seja uma pessoa que está na condição, ou que o mensageiro também não seja digno, mas Deus vai honrar a mensagem. Porque alguém pergunta, por que Deus usa alguém que está em pecado, né? E traz uma mensagem, e essa mensagem cura, essa mensagem opera milagres? Realmente é uma dúvida. Será que Deus está chancelando o erro e a culpa de alguém, fazendo um milagre? Meus irmãos, quando nossa fé ela é despertada, seja pela palavra de um mentiroso, de um falsário, né? O apóstolo Paulo diz assim: deixa pregar. Alguns preguem por litígios, por divisões e facções, mas importa que a palavra seja pregada. Mas aquele que semeia, às vezes não comerá do próprio resultado daquilo que está semeando. Mas não é por isso que eu vou subir nesse altar sem comprometimento, sem uma vida santa diante do Senhor, para que não aconteça na minha vida aquilo que o apóstolo Paulo temia que acontecesse na dele. Sabe, eu me esmurro, eu sujeito o meu corpo à servidão, para que pregando e ganhando a muitos, eu mesmo não seja desclassificado, salvando a muitos, eu mesmo seja rejeitado. Então pode acontecer? Pode. Sabe, queridos, nós precisamos entender que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles vão ser perseguidos. É o apóstolo Paulo que está falando isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Você está passando perseguições, você está passando por lutas, então é assim mesmo, queridos. Não desanime, não perca a sua confiança, não deixe a sua postura, fica firme na presença de Deus, porque os adversários vão passar. A Bíblia diz que os adversários de Daniel e dos seus amigos morreram naquela fornalha, né? Morreram dentro, os adversários de Daniel morreram na boca dos leões, aqueles que levantaram a afronta. Deus vai pleitear a sua causa. O terceiro aspecto que bloqueia, que objeta contra a graça de Deus, é o sentimento de culpa. Na parábola do filho pródigo, ou na parábola daquele pai que tinha 2 filhos, e um deles se tornou pródigo, nós vemos como que depois de gastar todos os bens que o pai tinha dado gratuitamente, aquele mais novo, ele está com fome, e ele vê que tinha tomado uma decisão errada, mas ele poderia permanecer lá e dizer: olha, eu não tenho como voltar para a casa do meu pai, com que cara eu vou voltar? Mas sabe de uma coisa, queridos? Ele enfrenta o seu sentimento de culpa e diz assim: eu vou voltar, e vou voltar humildemente e dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faço como um de seus jornaleiros. A culpa é um instrumento do diabo para roubar a bênção das pessoas. Enquanto nós ficamos mergulhados num sentimento de autoflagelo, dizendo: eu pequei, eu errei, eu pequei, não sou digno, como se nós fizéssemos as coisas tudo certinha, nos fizéssemos dignos. E porque nós erramos agora, nós não somos dignos.
Irmãos, o melhor de nós ainda é um pecador. O mais justo de nós ainda é um injusto aos olhos de Deus. Mas nós nos tornamos justos não porque nós somos justos em nós mesmos, mas é porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, lá na cruz nos justificou. Precisamos entender isso. Não adianta nós ficarmos nos martirizando a vida toda, dizendo eu pequei, eu errei, eu desviei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque muitas pessoas são arrogantes e pensam assim, e dizem eu não tenho pecado, eu sou como os fariseus. Eu não sou como um desses publicanos. Mas Jesus olhava e diz, você é muito pior do que eles. Porque pelo menos esses publicanos reconhecem. Lembra da história do publicano e do fariseu? Um batia no peito e dizia assim, eu sou miserável pecador. Mas o fariseu dizia assim, ó Deus, eu te dou graça, porque eu dou o dízimo do hortelã, do coentro, dou o dízimo de tudo que eu ganho. E não sou como esse fariseu pecador. E a palavra do Senhor diz que aquele cobrador de impostos saiu justificado, mas o fariseu não. Então a nossa justiça própria não serve para nada, né? O que nós precisamos é de aceitar, é o que diz Isaías capítulo 1, versículo 18, a respeito daqueles que se sentem pecadores, a respeito daqueles que se sentem fracassados, a respeito daqueles que tropeçaram e caíram. Então há um convite da parte do Senhor que diz assim, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, negro como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, e se tornarão como a branca lã. Então, não há limite, mesmo que os meus pecados sejam grandes como uma montanha. É isso que o Senhor está dizendo, vinde, arrazoemos, vem, chega na minha presença, vamos conversar, vamos tratar disso. É isso que Ele está dizendo, arrazoemos juntos, você e eu. Porque foi isso que o pródigo fez, e ele ficou na festa, ele comeu do novilho cevado. O outro que se via muito bom, prestativo, trabalhava para o pai, ficou do lado de fora, vendo a festa acontecer, mas faminto. A presunção humana é outro aspecto que pode vir disfarçada como trapos da baixa estima, as vestes rotas. Há uma parábola que Jesus conta sobre a festa do rei, e diz que naquela festa foram chamados muitos, e quando ele olhou, viu ali algumas pessoas que estavam trajadas com roupas inadequadas, e ele diz, lança fora estas pessoas. Sabe, queridos, e que vestes rotas, rasgadas são essas da baixa estima? O Senhor manda um anjo chamar Gideão e convocar ele para uma obra grande, e quando chega Gideão e diz assim, ó homem corajoso, ó homem, vai e liberta Israel. Aí Gideão começa dizendo assim, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou menor da casa do meu pai, e a família do meu pai é a menor família, quem sou eu? Quem sou eu para libertar Israel desses midianitas? E o Senhor diz assim, eu estou te enviando, então você vai vencer. Nós vemos também o exemplo de Moisés. O Senhor chama Moisés e Moisés começa, Senhor, eu tenho um problema de dicção, a minha boca é isso, a minha boca é dura, sei lá, falo devagar demais, eu tropeço nas palavras. Alguns dizem que ele estava dizendo que ele era gago, né? Tinha um problema sério, como se fosse ele, a palavra dele, a oratória dele, responsável para convencer Faraó. E Deus olha para tudo aquilo e diz, mas você não está entendendo nada. Eu não preciso da sua oratória, eu não preciso da sua boa dicção, eu preciso da sua fé, eu preciso da sua obediência. E nós nos apoiamos nestas coisas para dizer para Deus que nós não podemos, que somos indignos, que somos incapazes, insuficientes. A presunção humana também, ela poderá ter o aspecto contrário, como daqueles fariseus, eu dou isso, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu contribuo, eu faço as minhas orações, eu estou no templo todos os dias, eu oro 3 vezes ao dia. Isso também, ela pode vir trajada com a capa da arrogância muitas vezes.
E são dois aspectos antagônicos, né? Nós vemos a história de Josué e o povo de Israel tinha vencido a fortaleza de Jericó, aqueles muros elevados, muito largos, que podia correr carroças lá em cima. E depois agora eles vão enfrentar a pequena cidade de Ai, uma cidade pequena, e ele manda espias e eles voltam dizendo: Moisés, não manda todo o povo, por que cansar todo o povo? Manda aí apenas uns 2.000 soldados. E a Bíblia diz que quando os 2.000 soldados vão lá, eles voltam escorraçados, 36 morrem na fuga, foram escorraçados por um povo pequeno. Sabe, eles precisavam de entender uma coisa: eles precisavam de estar em obediência, e não era porque eles eram numerosos ou porque eram poucos, mas é porque o Senhor estava com eles. E quando o Senhor deixou de estar, então eles fracassaram diante de um pequeno exército. Porque naquela batalha contra Ai, o Senhor não estava, sabe por quê? Porque Acã fez aquilo que o Senhor disse que não era para fazer, tomou aquilo que era condenado. Então, se tem uma coisa que também nos afasta da graça de Deus, é quando nós deliberadamente nos levantamos contra aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Nós pecamos, nós negligenciamos, nós erramos e fazemos isso conscientemente. E Josué fica muito triste e começa a chorar diante do Senhor: Senhor, agora todo o povo vai destruir, porque vão ouvir o que aconteceu conosco diante desse povo pequeno. E o Senhor diz: por que você está chorando, Josué? Existe coisa que você precisa consertar, existe necessidade de arrependimento. E quando isso acontece, querido, eles vencem aquela pequena cidade, e eles vencem sem muito esforço, porque Deus era com eles. E finalmente, para finalizar esta palavra, expectativas frustradas. O livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Às vezes nós começamos a orar por algo, oramos um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, e parece que não vai acontecer, está demorando demais, e aí nós desanimamos, desesperamos. Sabe por quê? Porque nós ficamos frustrados. A Bíblia diz que Deus havia prometido a Abraão uma geração como as estrelas dos céus. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 25 anos. E na sua frustração, chega um ponto que Abraão toma decisões muito erradas. Não foi 25 anos depois, talvez na metade desse tempo, e ele toma uma serva egípcia e diz: antes que eu me incapacite para ser pai, que viria a acontecer de fato, deixa fazer um filho para cumprir a promessa de Deus. E fez um filho numa serva egípcia, e nasceu Ismael. Muita coisa triste aconteceu na família de Abraão. Abraão pagou um preço caríssimo por aquela atitude errada. Sabe, queridos, nós devemos ter muito cuidado quando nos sentimos frustrados, quando nós nos sentimos que a resposta de Deus está demorando. Então nós precisamos estar fortalecidos na graça do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: fortalecei-vos na graça do Senhor e na sua força e no seu poder. Não esteja de cabeça baixa na presença de Deus, não esteja triste na presença de Deus. Quando você está na presença do Senhor, você deve lançar sobre Ele todas as suas aflições, e logo a seguir você se alegra. Não deixa isso passar de um dia para o outro, não deixa semana após semana, semblante descaído, aquela tristeza, aquela angústia persistente, porque se isso continuar na sua vida, vai chegar a hora que você vai fazer bobagem. Porque quando nós estamos amargurados por dentro, nós somos uma fonte de amargura. O homem amargurado vai distribuir essa amargura, porque é do bom tesouro que nós temos dentro de nós, é que nós vamos oferecer. Quando nós estamos tristes, nós distribuímos tristeza. Quando nós estamos alegres, nós distribuímos alegria. Quando nós estamos animados e fortes, nós apoiamos e ajudamos alguém. Mas quando nós persistimos no estado de doença, nós acabamos virando um fardo para outra pessoa, sim ou não? Eu não estou falando apenas nos aspectos espirituais, mas são em todos os aspectos, nos aspectos humanos. Entenda uma coisa:
Nós precisamos resolver as nossas demandas. O apóstolo Paulo se angustiou uma vez, duas, orou, e o Senhor diz assim: eu não vou te curar, Paulo. Então ele diz amém. Então quando eu me sentir fraco, direi: eu sou forte, eu sou forte. Paulo resolveu o seu problema desse jeito. Como é que você vai resolver o seu? Quando eu estiver fraco, direi: sou forte. Então Paulo estava renunciando à fraqueza. Paulo estava declarando força. Então eu não vou ficar com a minha boca: eu sou pequeno, eu sou desprezado, eu não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Não, eu sou do Senhor, sou filho do Eterno, sou chamado por Deus e para Deus para grandes coisas. Deus me chamou, sabe, porque o diabo ele gosta de tripudiar em cima de pessoas fragilizadas. Enquanto nós ficamos na amargura e ficamos reclamando e lamentando a nossa falta de sorte, o diabo está dando as suas gargalhadas. Mas quando a gente levanta a cabeça e diz: diabo, você sai da minha frente, porque eu vou passar por cima de você, e ele vai temer, porque não é só você, é o trator do Espírito do Senhor que vai à frente, é Ele que vai diante de você, mas você precisa se posicionar como filho do Senhor. Nós precisamos de um constante estado de comunhão com Deus. Nós precisamos desse estado constante. Meu irmão, não se deixe abater, não se deixe limitar pela graça de Deus. Tem um cântico que nós cantamos, fique de pé, aqui na igreja, e nós dizemos nesse cântico tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. É direito nosso, é nossa herança, tomamos posse. Mas a minha pergunta para você nesta noite, olha aqui para mim: quantos creem de verdade que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é seu direito? Quantos creem nisso? Quantos podem nessa noite dizer assim: olha, eu não vou ficar na periferia da graça, eu não vou abrir mão das promessas de Deus, eu vou tomar posse das promessas de Deus. A palavra de Deus diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Você está passando por lutas, você está sofrendo a enfermidade no seu corpo, você está tendo objeções e inimigos, adversários têm se levantado. Então levanta a sua voz mais alta ainda do que a voz dos seus inimigos, dos seus adversários, e declara: tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança, e eu tomo posse de uma palavra de vitória hoje. As suas finanças estão em crise, os seus relacionamentos estão em crise, então diga assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor se levantará, e eu sei que Ele abaterá esses gigantes que se levantaram contra mim. Davi diz para um homem furioso, um gigante, um homem literalmente gigante: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Não deixe que as objeções da razão humana falem mais alto. Diga: Espírito Santo de Deus, eu abro mão das minhas razões. Abrir mão de razão não é fácil, especialmente para aqueles que têm muito orgulho da sua razão, os filósofos, os estudados, os nobres, os eruditos. Mas saiba de uma coisa: enquanto nós não abrimos mão da nossa razão, nós não apropriamos da fé, porque a fé não caminha pelos caminhos da razão. Então pouco permita que a culpa te deixe de fora da festa, ou a sua arrogância, ou a sua presunção de achar que você é bom demais, e que Deus já deveria ter te respondido, e se Ele não respondeu é porque Ele não te ama. Diga assim: Deus me ama. Diga para Ele: Deus me ama. O meu lugar é na sala do banquete, o meu lugar não é do lado de fora, o meu lugar não é murmurando contra aqueles que estão desfrutando das promessas de Deus. O meu lugar é do lado de dentro, sentado na presença do meu Deus, comendo do bom e do melhor, porque a palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você crê nessa palavra? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A palavra do Senhor diz assim: os jovens e os moços se cansam e se fatigam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e subirão com asas como águias,
correrão e não se cansarão. Deixa de dizer: olha, eu acho que eu estou ficando velho, daqui a pouco eu vou ficar inválido, daqui a pouco vai ser tanta doença, vou gastar meu dinheiro tudo em remédio. Não diga isso. Diz assim: há uma promessa de Deus: ainda na velhice eu darei frutos, e darei frutos abundantemente, porque o meu Deus me renova a minha mocidade todos os dias. E o Senhor fará isso na sua vida. Então somente não permita que as objeções, essas objeções e tantas outras, te tire do prumo, tire o seu coração da confiança. Tem alguém aqui nesta noite que se sente afastado, se sente vencido, afastado da graça de Deus, e nesta noite quer receber uma oração especial para que você saia daqui mais fortalecido? Sim? Tem alguém? Quero orar por você nessa noite, para que o Espírito de Deus convença o seu coração dessas verdades espirituais. Feche os seus olhos agora. E todos vocês que nesta noite entenderam que o Senhor tem grandes coisas para você, todos que têm compreendido que as promessas de Deus são para a sua vida, levante as suas mãos na presença do Senhor neste momento, com seus olhos fechados. E eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que toque não as suas mãos, mas toque o seu coração, e toque a sua mente, e que haja fé, e que você seja cheio de fé e de convicção. Eu quero orar por você. Levante as suas mãos na presença do Senhor. Eu vou orar sobre a sua vida neste momento. Enquanto o grupo de louvor começa a adorar, eu vou orar sobre a sua vida e vou dizer, e vou concordar com você, que o Espírito de Deus hoje renova a sua mente, que o Espírito de Deus tira todas as objeções, que o Espírito do Senhor hoje cancela todos os adversários, opositores, que Ele coloca debaixo dos seus pés a Satanás, o seu acusador, aquele que diz que você não vai vencer, aquele que sopra no seu ouvido dia e noite e diz: você é pequeno, você é fraco, você não é capaz. Eu oro agora e digo: Espírito Santo de Deus, entra na vida deste homem, entra na vida desta mulher, entra na vida deste rapaz, desta moça, entra na vida, Senhor, deste idoso, desta idosa. Senhor, ó Deus, que a Tua palavra nesta noite venha convencer, que a Tua palavra nesta noite, ó Deus, venha falar mais profundamente, venha impactar a vida deste Teu filho, desta Tua filha. Vai lançando por terra todo argumento, vai lançando por terra todas as objeções, e que a graça do Senhor se manifeste na vida deles, Senhor, na vida desta Tua filha. Senhor, que eles tenham disposição de ânimo, como aquela mulher com fluxo teve, Senhor, que esta vida tenha uma postura, que este homem, que esta mulher tenha uma postura como aquela mulher, que entenda, Senhor, que a Tua graça é para ele, que compreenda, Senhor, que a Tua promessa é para ele, que compreenda que no Senhor a solução para este problema insolúvel aos olhos do homem, ó Deus, insolúvel pela ciência dos médicos, insolúvel, Senhor, pela lógica e pela razão humana. Meu Deus, que a Tua graça suficiente, plena e abundante toque agora a vida desse Teu filho, toca a vida desta Tua filha, renova, Senhor, a sua fé, abra os seus olhos e os seus ouvidos, para que olhando vejam, para que ouvindo escutem a voz do Senhor. Ó Deus, é para ele, é para mim, Senhor, é para nós, Senhor. O Senhor conquistou cura, o Senhor conquistou salvação, o Senhor conquistou restauração, o Senhor conquistou eternidade, o Senhor conquistou paz. Paz, ó Deus, que o mundo não tem e não conhece, mas a todos os que conheceu o Senhor e o recebem, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Convence agora, Senhor. Convence agora, Senhor. Convence agora, Senhor. Remove agora a dúvida. Remove agora a dúvida. Remove agora, Senhor, todo argumento humano, todo argumento carnal, todo argumento, Senhor, que tem, ó Deus, afastado teu filho, a tua filha, da tua bênção, do teu altar, que tem roubado a bênção do Senhor, que o Senhor tem reservado para aqueles que amam o Senhor. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor.